Nós somos BRSP Partners e eu vou mostrar uma indústria review da indústria de semicondutores. Semicondutores são usados em carros eletrodomésticos, IA e celulares e computadores, principalmente. Tem um market share bastante competitivo e, apesar da Samsung dominar, a Nvidia vem numa crescente muito grande. O mercado se vê otimista. Nos últimos anos teve um CAGR de 8,3% ao ano, que é muito bom. Isso acontece principalmente pela crescente de carro elétrico, né, e de IA que vem acontecendo nos últimos anos. Há um investimento das maiores potências globais muito alto, como Estados Unidos, Europa, China, e o retorno para os investidores se vem crescente, muito crescente nos últimos anos. Aqui é a divisão dos principais fatores da indústria e tem uma projeção de CAGR de 30%. E é previsto que até 2030 a indústria chegue em 1 trilhão de dólares. A indústria é dividida em cinco subsegmentos, sendo eles o Fabless Chip Designers, que eles são responsáveis por desenhar e criar os chips, mas eles não possuem as indústrias que fabricam diretamente esses chips. O ambiente é muito competitivo, tem uma indústria altamente concentrada, que precisa de mão de obra especializada, muito investimento em P&D, tudo isso resulta em altas barreiras de entrada para novos players. As foundries são responsáveis por apenas fabricar os chips, eles têm todos os processos de fabricação, o que resulta num capex maior, ao contrário das fabless, e atualmente o mercado é dominado pela TSMC, com mais de 60% de market share. O Test and Packaging, ele é responsável por testar e embalar todos os semicondutores e garantir a segurança dele para todas as vezes que forem utilizados. Aqui está a timeline do processo de packaging, e atualmente está no 3D Stacking, que é bem mais eficiente que os métodos mais antigos e tradicionais, que conseguem empilhar vários chips de uma vez e embalar eles e fazer o packaging mais rápido possível, com muita eficiência. O ambiente é muito competitivo, precisa de mão de obra especializada, muito capex e investimento, e tem uma alta dependência em fornecedores, como a Teradyne e a Advantest. Tudo isso resulta também numa alta barreira de entrada para novos players. O design software, RD2 e NIPU são responsáveis por desenhar os softwares, basicamente. Aqui estão alguns exemplos de softwares que estão no nosso dia a dia e são usados. Que está aqui o market share da empresa, é um setor bem concentrado com uma receita estimada de 15 bilhões de dólares. E o Manufacturing Equipment and Shelf Lab Service são responsáveis por fabricar as máquinas que são usadas pelas foundries. E é um setor extremamente concentrado também, com altas barreiras regulatórias, muito capex necessário e uma cadeia de fornecedores muito complexa, que também resulta numa alta barreira de entrada para os novos players. Fazendo uma comparação entre os subsegmentos, parece que tem um prêmio para os múltiplos de Enterprise Value Revenue das fabless. Isso acontece por causa que as fabless têm uma margem de lucro bruto muito maior que as foundries, como mostra aqui no gráfico. E nesse gráfico que mostra como que as margens de lucro bruto na média, não lucro bruto, né? O lucro líquido das fabless são maior que das founders, isso justifica os múltiplos maiores. E além disso, as indústrias têm uma estratégia de R&D, de Research and Development e CapEx. Por exemplo, as fabless investem muito mais em Research and Development, por causa que eles são responsáveis por desenhar os chips, então eles não têm que possuir fábricas, que nem as fabless, e por causa disso as fabless investem muito mais em CapEx do que as fabless. E olhando aqui nas linhas aqui, a gente consegue ver que a fabless tem um ROIC muito mais alto, principalmente nos últimos anos, do que as founders. E de acordo com o Malcolm Penn, a cada chip manufaturado, você ganha 5 dólares por centímetro quadrado, e se você apenas desenhar eles, que é no caso das fabless, você ganha 10 dólares por centímetro quadrado de chip. E isso explica o rápido crescimento do setor, ultimamente, que está com um CAGR de 15% projetado até 2027, que é bem alto. E olhando aqui para o design software remote, a gente consegue ver que tem um switching cost muito alto. Geralmente quem trabalha com esses softwares são dependentes desses softwares e o custo para mudar isso é muito alto, tem envolve treinamento de profissional e tempo e gasto e no curto prazo pode até prejudicar a empresa. Mas olhando para o resultado financeiro, será que ainda esse setor é muito competitivo? As empresas grifadas aqui fazem todas partes do setor de design software e claramente aqui dá para ver que eles têm uma margem de lucro bruto muito maior que as empresas de outros setores e também é um setor que gasta muito mais em research and development do que os outros setores, como mostra aqui no gráfico. E o testing packaging competitive remote se mostra aqui com os setores menos competitivos devido às margens de EBITDA menores aqui comparado com os outros subsegmentos do setor e um capex moderado, de acordo com esse gráfico aqui, que mostra que eles investem de forma parecida que o manufacturing equipment, mas não investem tanto que nem as founders. E olhando aqui para o perfil de crescimento dessas indústrias, o testing packaging equipment tem um CAGR bem baixinho comparado às fabless, um CAGR em torno de 5%. Então, basicamente, pelo CapEx baixo, pela alta margem EBITDA e pelo perfil de crescimento muito alto, apesar do gasto de pesquisa ser alto, o subsegmento escolhido foi fabless, por conta disso mesmo que eu falei. Tem um alto crescimento pela explosão de IA, indústria automobilística, a introdução de 5G, né? Isso também, por requerir baixo CapEx e ter uma competitividade, uma vantagem competitiva no mercado, foi a parte escolhida.